Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick para mais um vídeo nesse canal Fala Nick. E no vídeo de hoje a gente vai repercutir a entrevista que o Felca deu lá no programa do Altas Horas do Serginho Groisman. Ele falou bastante coisa interessante. Olha alguns recortes de algumas coisas que ele falou. Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. Você acha que ele tem razão? Vai colocando aqui nos comentários. Para você, criança tem que produzir conteúdo na internet? Sim ou não? Parte da demora da postagem do vídeo, eu fiquei 1 ano fazendo essa pesquisa. Ele ficou 1 ano investigando. Para quem achou que ele só entrou ali, o negócio foi mais profundo do que, pelo menos, eu imaginei. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E cadê os pais? Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu, como eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Simplesmente, liguei a câmera, na minha simplicidade. No decorrer disso, vocês vão ver ele falando que é justamente isso. Ele fala assim, se você vê alguma coisa de errado, vai lá e fala. Então, o intuito aqui desse canal é justamente isso. Desmistificar principalmente essas papagaiadas que acaba acontecendo aí no mundo do gospel, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Tem pessoas que, na verdade, você tem que reevangelizar, porque tem gente que está ensinando uma fé doente, uma fé que não é a fé bíblica. Então, o intuito desse canal em si não é falar das pessoas, mas falar, ó, esse tipo de coisa que o pessoal faz aí, isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. Olha, esse tipo de ensinamento aí tem nada a ver. Aqui eu já trouxe gente falando que odeia pobre, é gente que fica só revelando o CPF. O que é engraçado é que o pessoal que revelava CPF, número de processo, causa na justiça, essas coisas, nenhum desses profetas recebeu uma revelação de Deus para falar desse caso com o Ítalo. Então, o intuito desse canal é fazer isso que o Felca tá falando que a gente tem que fazer, que é vir aqui e denunciar as coisas. A palavra de Deus diz pra gente, inclusive, julgar as profecias até. Então, a gente tá aqui pra isso. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Hoje é domingo, esse vídeo vai sair hoje. Logo mais, às 17 horas do horário de Brasília, eu vou fazer uma live, no qual eu vou falar de pessoas que estão querendo já me processar. Um canal aqui muito grande da internet que está sendo vítima lá do pessoal do LPD, entre outras coisas. Então, live às 17 horas. Você que gosta dos vídeos que o Nick faz aqui, você que gosta da forma como eu interajo, eu faço as coisas, às 17 horas do horário de Brasília, te convido a participar comigo. Hoje, dia 17/8, às 17 horas, horário de Brasília. Beleza? Se inscreve no canal, a gente quer chegar na marca dos 3 mil e tá faltando pouco. O YouTube fala que de cada 10 pessoas que vêm aqui, 7 não são inscritas. Então se inscreve aí no canal, dá uma força, que às vezes para você não custa nada. Mas para mim, até processo agora tá vindo. Bora pro vídeo. Ele foi gravado durante a semana, ainda no olho do furacão, se eu não tiver enganado, o Ítalo ainda nem tinha sido preso quando foi gravado esse episódio do Altas Horas. E ele falou um pouco sobre como foi o desenrolar, o que ele acha, o que ele não acha, se precisa de novas leis ou não. Fato é, independentemente de novas leis, com as leis que já se tem hoje, já é possível prender. Não à toa, o Ítalo tá preso. Então vamos ver o que ele falou no programa. É muito importante a gente falar sobre isso. E eu observei que esse movimento na internet de crianças produzindo conteúdo e o público, ele era dividido. Ele tinha outras crianças consumindo, alguns pais consumindo, mas ele tinha naquele público também, isso é muito sério, pedófilos. Tinha pedófilos consumindo aquele conteúdo. E era um conteúdo, Serginho, que se eu mostrasse pra você, sem dar o contexto, você ia falar que era um conteúdo inocente. Era uma criança brincando, era uma criança se divertindo ali com as amigas, mas existiam pedófilos, desculpa dizer, eu sei que é forte, cantando aquelas crianças. E daí você vê aquilo, você vai vendo aquele movimento, você vai vendo acontecendo, e você vai vendo pessoas que produzem conteúdo suas crianças, pessoas que às vezes adultizam propositalmente a criança. Se você não sente uma indignação, você não é um ser humano. E eu, como eu senti uma indignação, tinha um público e falei. Simplesmente, liguei a câmera, na minha simplicidade, o estúdio que você vê branco lá, o estúdio contratado, é o meu quarto. É o meu quarto, é a minha câmera ali que eu liguei, falei. As reuniões de pauta era eu e meus amigos, que a gente entrava em ligação, conversava, cara, isso aqui tá legal, isso aqui não vai, isso aqui vai. E causou um movimento tão gigantesco, Serginho, que agora, nesse momento, tá sendo meio nebuloso, tá sendo meio difícil de cair a ficha. Mas é um convite para as pessoas que estão assistindo, todo mundo que tá aqui na plateia, é um convite para vocês entenderem que vocês têm voz. Existe um poder nas pessoas. Você vê algo que tá errado e falar, denunciar. Na sua simplicidade, as pessoas ouvem. Existe bondade no mundo.
Entendeu, pessoal? Por que o Nick, na sua simplicidade aqui, eu tento trazer, nem que seja as bases, para que você que está assistindo, principalmente você que é ovelha, você não caia aí no conto do vigário. Você não caia aí, gente falando que é pastor, mas na verdade é lobo. Então, ao invés de eu ficar aqui debatendo se o tio do aramaico é na versão da Septuaginta, porque na Torá não tá assim, tá assado, gente, a maioria da população, como eu falei no vídeo anterior, praticamente 1/3 da população do Brasil, que é uma Espanha que existe dentro do Brasil, não tem saneamento básico. Então, eu entendo, não estou falando que não deve existir os canais que ficam debatendo pré-tribulacionista, pós, para quem são as cartas do Apocalipse, quem são as 7 igrejas, qual é a igreja que está sobre 7... Para mim, muitas pessoas estão perecendo por falta do basicão, o feijão com arroz. Então, por isso que a proposta desse canal é um pouco diferente. Agora ele vai falar um pouco sobre o que ele acha, sobre criança estar utilizando celular, tablet, essas coisas. O consumo ele tem que ser, na minha opinião, supervisionado. O pai tem que supervisionar o que a criança consome na internet, porque é muito fácil o algoritmo mesmo é trabalhado para isso. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida, que ela se diverte, para um conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer. É um movimento que acontece muitas vezes. De várias formas isso acontece. Por exemplo, eu já peguei às vezes meu filho assistindo vídeo de futebol, essas coisas de gols, esses catadão que o pessoal faz aí, de melhores jogadores. Daqui a pouco, o próximo vídeo sugerido é de uma mulher com a roupa assim mais minúscula possível, extremamente para chamar a atenção. Aí você fala, não é possível, que tá na sequência do vídeo de gol, de futebol, esse tipo de coisa. E uma outra coisa, hoje tudo tá integrado. Na minha época, quando eu jogava PlayStation 1, Super Nintendo, não tinha esse negócio de jogar online. Jogar online foi depois de grande, com Counter-Strike e por aí afora. Mas hoje, por exemplo, meu filho ele tem um Nintendo Switch. No Nintendo Switch, tem jogos que ele entra, como a maioria é online, várias vezes fica chegando solicitação. O bom é que o Nintendo Switch tem uma questão que dá para você fazer o cadastro, por exemplo, no login do adulto. E toda vez que ele quiser fazer uma atualização daquele jogo, toda vez quando ele quiser fazer alguma coisa a mais do que aquilo que já está concedido, chega uma notificação para mim e eu que tenho que desbloquear. E como eu tenho um iPhone, tem que ser com o desbloqueio facial. Aí sim ele autoriza e o jogo libera. Caso contrário, ele não consegue. Mas vem chegando solicitação, desde FIFA a outros jogos que ele tem, de gente solicitando para amizade. Então até os próprios videogames hoje em dia praticamente uma rede social. Então é muito cuidado, você que é pai, você que é mãe, tem que ter supervisão. Hoje tem aplicativos que você instala no celular e aí você coloca quanto tempo que ele vai consumir, qual é o tipo de site que vai ficar liberado ou não. Então você que é pai, saiba disso. E dá para você ir monitorando. E se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar o seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião. Mas se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muitas ocupações e tudo mais, na minha opinião, bloqueio. E uma outra coisa não sobre consumo, Serginho, é sobre produção de conteúdo. São duas coisas diferentes, tá? Consumo, igual eu falei agora, meu filho assistindo vídeo no YouTube ou os próprios jogos que ele tem online, e agora ele vai falar sobre produção, que aí é uma outra coisa. Inclusive, uma vez minha esposa falou pra mim, ela falou, eu não sei como que você consegue ficar nesse YouTube, né? Ela diz na questão de produção de conteúdo. Eu tenho uma pasta só com ofensas que eu já recebi em comentários de vídeo. Assim, é tenebroso, é tenebroso. Então, se para um adulto às vezes é difícil, e que nem no caso da minha esposa, ela fala que ela não teria coragem de se expor, por causa das pessoas que não consegue só discordar no campo da ideia, vai pro campo da ofensa. Agora imagine uma criança, você acha que uma criança consegue? Criança não tem que produzir conteúdo na internet. Não tem. A internet é um ambiente, todo mundo que está aqui sabe que a exposição não é algo fácil de lidar. A exposição vem com críticas, vem com pessoas comentando sobre você, comentando sobre aparência, vem com às vezes um assédio, e a criança não está preparada para receber qualquer tipo dessas coisas. Então, criança não deve produzir conteúdo na internet. Internet é um ambiente para adultos. E agora, para finalizar, ele vai falar um pouco sobre as leis, como está funcionando hoje em dia. Parte da demora
da postagem do vídeo, eu fiquei 1 ano fazendo essa pesquisa, existe o ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança, existem leis para proteção. O que esses criminosos fazem são crimes. Então, eu acho que o melhor movimento, a melhor iniciativa, é a iniciativa do indivíduo de denunciar, de ir atrás, de procurar, reunir provas, pesquisas e denunciar o que está vendo na internet. Denunciar. E, se tudo der certo, a gente consegue uma mudança no algoritmo para que esses conteúdos não sejam nem... Então, a mudança no algoritmo, eu sou favorável. Criança, ainda mais com pouca roupa, sensualizando, não tem esse conteúdo empurrado, que inclusive seja bloqueado essas contas, tentem fazer isso. E a outra alteração que eu sou a favor é de que qualquer pessoa que queira criar uma conta em qualquer rede social fique atrelado ao seu CPF, se você é brasileiro, se você é americano no seu ID, se você está na Espanha ou Portugal, sei lá, no seu NIF. Tem esse negócio de qualquer pessoa ir lá e criar uma conta, criar um e-mail, e só com esse e-mail você ir lá e conseguir criar uma conta. É por isso que várias pessoas entram nas redes sociais. Eu não tô falando produtor, é isso que vocês precisam entender. Eu não tô falando só o produtor. Eu tô falando inclusive das pessoas que comentam, as pessoas que, como ele já mostrou, que faz o trade dessas imagens e tal. Quando você vai atrás dessa pessoa, você não consegue. Você tem que pagar um advogado, o advogado vai acionar a plataforma, aí às vezes não consegue encontrar a pessoa, só derruba a conta. Aí essa pessoa no mesmo dia vai lá e cria uma conta nova e já começa. O Felca fez isso, ele criou uma conta ali do zero e em menos de 10 minutos ele já estava cheio de conteúdo disso. Agora, se essa pessoa que criou uma conta tem isso atrelado ao seu CPF, ele vai pensar 10 vezes em tipo de comentário que ele vai fazer, compartilhamento que ele vai fazer. Então eu não quero censurar ninguém, mas como diz a Constituição, ok, o artigo 5º diz que todo mundo tem a sua liberdade de poder falar aquilo que quer, mas é vedado o anonimato. Então você pode até ter um codinome, enfim, um nickname, enfim, mas atrás desse nickname tem que ter um CPF lá atrás. Porque se você cometer algum crime, você usar da liberdade para cometer um crime, tem que ser fácil eu chegar até você. E no caso das leis que já tem hoje, já foi possível, não à toa ele está preso. Então já com as leis que já tem, já dá para prender as pessoas. Agora precisa de um bocado de vontade. Quando aconteceu toda essa comoção, rapidinho prenderam. Só que quantas pessoas não já denunciaram? Por isso eu faço a pergunta novamente. Você acha que tem gente grande atrás? Diz aí nos comentários, beleza? Lembrando, às 17 horas, hoje, no horário de Brasília, eu vou estar ao vivo na live. Deus te abençoe. Fique com Deus. Fui!